O Monsterverse, desenvolvido pela Legendary, conta com algumas das mais diferentes e interessantes criaturas do cinema. Nessa franquia temos as figuras principais, como Godzilla e Kong, só que eles nem de longe são as maiores criaturas que vivem nesse universo. E isso fica claro em The Empire com a introdução da Shimur, que é uma criatura albina com poderes de gelo que dentro do filme é controlada pelo Scar King. Só que apesar desse titã glacial ser o maior que já vimos dentro da franquia, parece que no passado existiam outros seres que seriam capazes de esmagar Shimur como se fosse apenas uma lagartixa. Pelo menos essa é a impressão que essa cena de Godzilla e Kong, o Novo Império, acaba passando pra gente. Nela vemos o gorilão sendo guiado por um filhote de sua espécie chamado Suco até o covil onde se encontrava o vilão do filme, Scar King. Mas no meio do caminho eles precisam atravessar uma ponte que, pasmem, era na verdade a espinha dorsal de um titã primordial, ou seja, um titã que viveu nos primórdios do planeta antes mesmo do surgimento dessas criaturas que existem atualmente. Mas quem poderia ser esse titã? Qual era a sua altura estimada? E como uma criatura desse tamanho acabou sendo morta? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Embora a introdução da Terra Oca dentro do Monsterverse ela tenha acontecido de fato no filme Godzilla vs Kong, foi apenas agora na sua sequência que os fãs eles puderam ter mais detalhes sobre esse território desconhecido. Vale lembrar que isso foi dito pelo próprio Adam Wingard, que é o diretor dessas produções. Segundo ele, em The Empire daria para explorar bem mais do centro do planeta e muitas das suas criaturas que vivem nesse lugar. E quem já assistiu o filme sabe que o diretor ele não mentiu. Afinal, boa parte das cenas se passam dentro desse mundo gigantesco abaixo da superfície. Na minha opinião, a ambientação da Terra Oca ela é muito bem feita aqui em Godzilla e Kong, o Novo Império. Principalmente quando as cenas elas acontecem nas perspectivas dos titãs. Aquele momento bem no começo, onde a gente vê o Kong caçando, é um ótimo exemplo disso que eu tô falando. Mas também existem algumas partes do filme que elas não convencem tanto assim, principalmente quando tá no foco nos personagens humanos. Um ótimo exemplo disso que eu tô falando é quando os humanos deixam as naves e começam a andar pela floresta lá da Terra Oca. Só que não parece que é uma floresta da Terra Oca repleto de árvores enormes e tal, e sim uma floresta normal, como as que existe na superfície. Tirando, é claro, né, essa árvore que acaba engolindo um humano e deixa o Bernie traumatizado. Deixando isso um pouquinho de lado, não tem como se encantar pelas criaturas que vivem nesse lugar. O filme sabe muito bem trabalhar com isso, mostrando muitos tipos de seres colossais que habitam ali. Só que dentre esses monstros que acabaram aparecendo e que existem lá na Terra Oca, quem acabou despertando mais a nossa curiosidade foi justamente um que nem sequer estava vivo. Pois é, isso mesmo, eu tô me referindo ao titã que é usado como ponte na cena em que o Kong segue o pequeno Suco até o covil dos primatas gigantes. Por mais que essa tenha sido uma cena relativamente rápida, muita gente ficou se perguntando de quem era aquele esqueleto. Isso se deve justamente ao fato do Kong ser minúsculo em comparação a esse titã. A diferença ela é tão grande que o gorilão ele poderia facilmente ser engolido apenas com uma única mordida caso essa criatura ainda estivesse viva. Vale lembrar, pessoal, que essa não é a primeira vez que o Kong acaba encontrando restos mortais de um titã maior que ele próprio. Pra quem não lembra, lá naquela cena em Godzilla vs Kong, em que o gorilão entra no templo da Terra Oca, vemos ele em um cenário de guerra repleto de ossos no chão. Nesse momento, o Kong encontra um machado ancestral cravado no crânio de uma criatura que provavelmente era da mesma espécie do Godzilla. Pelo menos isso foi que o filme nos levou a crer, já que em vários momentos é dito que no passado houve uma grande batalha entre os membros da espécie desses dois. Mas é difícil afirmar com certeza se aquele era mesmo um Zilla, já que o seu tamanho era bem superior ao lagartão que viria a se tornar o rei dos monstros. Eu até vi muita gente teorizando que aquele outro titã que vemos, né, sendo usado como ponte em The Empire também pudesse ser um membro da espécie dos Gojiras. Quem sabe talvez essa seja uma versão da Legendary do Godzilla Earth, que é a forma mais monstruosa do lagarto gigante que conhecemos. Essa versão dele é tão brutal que, em vez dele se adaptar ao meio ambiente do planeta, acontece o contrário. É o meio ambiente que se adapta ao organismo do Godzilla. E se pararmos para analisar, isso até combina um pouco com essa criatura que aparece nessa cena em The Empire. Eu digo isso porque esse titã acaba ligando dois territórios completamente diferentes. No caso, ele é a ponte que liga uma área rica em
vegetação com a outra repleta de lava ardente. Mas a maior parte do esqueleto dessa criatura, ela fica justamente no território devastado, o que poderia significar que aquele lugar não era naturalmente assim, e foi a presença desse titã primordial que deixou o ambiente todo destruído. Mais ou menos igual com o que acontece com o Godzilla Earth. É claro que, embora haja essas semelhanças, eu não acredito que se trata realmente da mesma criatura. Eu tô dizendo isso, pessoal, principalmente porque o Godzilla Earth, ele não chega nem perto do tamanho desse titã primordial. Mesmo sendo a maior versão do Rei dos Monstros, o Godzilla Earth, ele tem uma altura que gira em torno de 300 metros. Isso é realmente bem maior do que os 120 que possui o lagarto atômico gigante dentro do Monsterverse, mas não chega nem perto do comprimento que essa criatura desconhecida possui. Para vocês terem uma noção, o Godzilla Earth teria mais ou menos o triplo de tamanho em comparação com o Kong. Mas nessa cena, onde vemos apenas o crânio desse titã, já é mais de 3 vezes superior à altura do Kong. Levando em conta que todo o esqueleto que é mostrado na cena, eu diria que essa criatura possui um comprimento entre 30 a 40 vezes o tamanho do Kong. Ou seja, esse titã deve ter aproximadamente 4 quilômetros de extensão, assim se tornando facilmente a maior criatura que já vimos dentro do Monsterverse. Só para vocês terem noção do absurdo que isso seria, é só ter em mente que uma pessoa ela leva em média uns 15 minutos para percorrer 1 quilômetro. Sendo assim, demoraria praticamente 1 hora para que alguém conseguisse andar de uma ponta a outra em cima desse titã primordial. E é claro que a simples existência de um titã assim faz a gente imaginar se por acaso o Godzilla ele vai conseguir em algum momento atingir esse tamanho. Só que eu sinto informar vocês, pessoal, que isso é algo quase que impossível de acontecer. Ainda mais pelo fato de que, até onde sabemos, o Godzilla ele já atingiu sua fase adulta. Então não faria sentido que o seu potencial de crescimento ainda fosse tão grande a ponto de multiplicar a sua altura nessa escala. Sinceramente, não. Pra mim, esse titã primordial, ele pertence a um outro período da história do planeta em que os titãs atuais nem sequer existiam. Seria mais ou menos, trazendo pro mundo real, né, se a gente comparasse os dinossauros com os animais que a gente tem atualmente. Tem até estudos que dizem que algumas aves que existem nos tempos atuais são, na verdade, descendentes diretos de algumas criaturas que viviam no período Jurássico do nosso planeta. Então pode ser que a mesma coisa ela tenha acontecido dentro do Monsterverse, onde os titãs atuais seriam, na verdade, descendentes desses titãs colossais do passado. E o motivo dos titãs eles serem tão maiores poderia ter a ver com a época em que eles viviam, onde o planeta ele estava começando a se formar, e por isso a radiação era muito maior. No entanto, se esse for o caso, pessoal, a gente pode dizer que o filme ele contaria com um belo furo de roteiro. Afinal, não faz muito sentido a alçada desse titã primordial continuar tão resistente se ele deixou de viver há tanto tempo atrás. O mais lógico seria que a espinha dorsal dessa criatura já tivesse se quebrado por conta dos vários titãs que caminham por cima de lá. Só que isso acaba não acontecendo, o que pode significar que esse titã não seja tão antigo como a gente imagina. Sendo assim, pode ser que outros iguais a ele continuem vivendo no interior da Terra Oca e veríamos isso sendo mostrado nos próximos filmes da franquia, já que assim a gente poderia saber mais detalhes sobre a espécie desses titãs ancestrais. Até porque o seu esqueleto por si só, ele não deixa muito claro que tipo de criatura ele pode ser. Dá pra imaginar que se trata de uma espécie de serpente titânica, ou talvez uma criatura que caminhava sobre as suas 4 patas e que possuía uma longa cauda. É até interessante reparar que no canto do cenário a gente consegue ver uma marca que lembra uma pata gigantesca. Dá até a impressão de que essa criatura ela estava tentando caminhar para longe desse local no momento em que ele perdeu sua vida. Se esse for o caso, talvez esse território ele esteja assim cheio de lava, não por conta desse titã, mas sim por algum evento catastrófico que ocorreu no passado. Mais ou menos como a queda de um meteoro que deu fim à época dos dinossauros aqui no mundo real. Mas eu também não descarto a possibilidade desse titã ter sido morto por outros titãs menores que ele. É só a gente pegar como base aquele cenário na qual o Kong acabou encontrando o seu machado. Ali deu pra ver que o grupo de primatas gigantes ele precisou enfrentar um oponente bem maior do que o próprio Godzilla e também o Kong. E mesmo assim eles conseguiram, né, juntos derrotar e matar essas criaturas. Até a gaiola que foi desenvolvida pelo Scar King e pelos primatas gigantes para prender o Shimu mostra que a espécie do Kong possui uma inteligência muito avançada que dava para matar e capturar essas criaturas gigantes. Então a mesma coisa ela poderia ter sido feita com esse titã primordial para fazer ele acabar virando uma ponte. Porém, eu acredito que o que faz mais sentido é que tenha ocorrido algum evento apocalíptico que acabou tirando a vida dessa criatura e também de outras iguais a ela. E isso, obviamente, pode ter acontecido até mesmo antes do surgimento do Scar King e do grupo de primatas gigantes que estava preso lá naquele covil repleto de lava. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Quem você acredita que pode ter sido esse titã primordial? Acha que ele pode ter sido uma espécie de antepassado do Godzilla, o verdadeiro
verdadeiro Godzilla Earth do Monsterverse? E o que você acredita que pode ter matado essa criatura? Um outro titã ou um evento apocalíptico? Você ainda acredita que pode haver outros seres iguais a ele dentro do Monsterverse, vivendo nas profundezas da Terra Oca? Deixa então sua opinião sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!